Forças em superfícies planas submersas. Nós vamos aprender a calcular o módulo da força resultante e aonde ela é aplicada. Para compreendermos o cálculo do módulo da força resultante, vamos recordar o conceito de pressão em um ponto fixo. A pressão em um ponto fixo, na escala efetiva, aquela que adota como zero a pressão atmosférica, será sempre igual ao produto do peso específico do fluido pela profundidade do mar. Por outro lado, quem vai originar a força resultante na placa plana submersa será a pressão que atua em cada ponto da superfície. Importante observar que a distribuição das pressões pode ser dada de duas formas diferentes. Uma delas é quando ela tem uma distribuição uniforme na superfície. Para os líquidos, isso ocorre quando a placa plana se encontra na horizontal. Para os gases, ela pode estar em qualquer posição, desde que a sua medida na vertical seja menor do que 100 metros. Na distribuição uniforme, temos que a força resultante será a pressão vezes a área da superfície. A equação anterior pode ser facilmente demonstrada evocando que o módulo da força resultante é igual ao volume do diagrama de pressões. Vamos considerar agora a situação onde a distribuição das pressões não é uniforme. Para isso, nós vamos considerar uma placa plana, inclinada θ e que se encontra em um local onde existe uma superfície livre, o que implica dizer que o líquido está em contato com a pressão atmosférica. Devemos lembrar também que, pelo fato do fluido ter sido considerado contínuo, um ponto fluido tem um dA. E neste dA, nós teremos apenas uma pressão agindo, que seria a pressão atmosférica mais gama vezes H. Como trabalhamos na escala efetiva, será gama vezes H. Vamos analisar apenas um lado da placa. Vamos supor que seja o lado direito. A pressão agindo no dA vai me originar uma força elementar normal dFn, que será igual ao produto da pressão vezes o dA, ou gama vezes H vezes dA. Lembrando agora que dFn é gama vezes H vezes dA, e analisando a situação da nossa placa plana submersa, podemos escrever que seno de θ seria igual a cateto oposto H sobre a hipotenusa, ou seja, Y. Seno de θ, H sobre Y. Portanto, dFn seria igual a gama vezes Y seno de θ vezes o dA. Para o cálculo do módulo da força resultante, devemos integrar a equação anterior, lembrando que tudo que for constante sai fora da integral. Eu vou ficar com a força resultante igual gama vezes seno de θ integral de y dA, integral de área. Por outro lado, nós vamos lembrar do cálculo da ordenada do centro de gravidade. Nós tínhamos que a ordenada do centro de gravidade era 1 sobre A vezes integral de área de y dA. Portanto, y do centro de gravidade vezes o A
vezes o seno de θ vezes a área vai me dar a força resultante. Se analisarmos esse módulo da força resultante e lembrarmos que, no caso, seno de θ vezes o y do centro de gravidade é o h, é a profundidade do centro de gravidade, nós vamos poder escrever que a força resultante seria igual ao h do centro de gravidade vezes a área da superfície plana inclinada. Ou seja, seria igual à pressão do centro de gravidade, a pressão que atua no centro de gravidade, gama vezes o h do centro de gravidade, vezes a área da placa. Bom, a partir desse ponto, nós vamos nos preocupar em compreender aonde é aplicada a força resultante. A força resultante é sempre aplicada num ponto denominado de centro de pressão. E este ponto, centro de pressão, só coincide com o centro de gravidade se eu tiver uma distribuição uniforme das pressões. Vamos considerar agora um caso que nós temos uma placa plana submersa numa inclinação θ e onde a superfície do fluido está em contato com a atmosfera, ou seja, eu tenho uma superfície livre. Nessa situação, ao considerar a hipótese do contínuo, o meu ponto fluido tem um dA, e em um dA eu tenho agindo uma força dFn, já que nesse dA eu tenho uma pressão. Essa força dFn vezes o braço de alavanca Y vai me dar um momento. Para acharmos o momento, nós vamos ter que integrar a equação anterior, onde nós tínhamos dm igual gama y ao quadrado vezes seno de θ vezes o dA. Integral de df vezes y vai me dar a força resultante vezes a coordenada do centro de pressão. Gama seno de θ sai para fora e vai ficar integral de y ao quadrado vezes dA, que é justamente igual ao produto do momento de inércia, e zero. Aí podemos achar uma expressão mais simples para a determinação do YCP. O YCP será igual ao momento de inércia dividido pelo Y do centro de gravidade vezes a área. A partir desse ponto, nós vamos fazer uma translação de eixo. Nós vamos sair do eixo OX e passarmos pelo centro de gravidade. Vamos usar o teorema de Steiner. Aqui eu mostro alguns exemplos
de figuras planas com a sua área, o seu momento de inércia e as suas ordenadas do centro de gravidade. Qualquer outra coisa, consultem a web. Vamos pegar um exemplo numérico. A comporta representada é quadrada e eu tenho um ponto de articulação em A. Só que o sistema está em equilíbrio em função da força F, que pede calcular F. Vamos iniciar representando as forças causadas pelas pressões, já que pressão vezes o dA vai me dar uma força. Em seguida, nós vamos calcular o módulo da força resultante, que seria sempre a pressão do centro de gravidade vezes a área de contato do fluido com a superfície submersa. Lembrando que, nesse caso, o meu Y do centro de gravidade seria A sobre 2. Dessa maneira, eu vou ficar com a força resultante igual a 30.000 vezes 1,2 sobre 2, vezes 1,2 ao quadrado, que vai me dar 25.920 newtons. Agora é pensar em determinar o ponto do centro de pressão, usando a fórmula YCP igual a YCG mais ICG sobre YCG vezes a área. Nesse caso, como ela está no plano vertical, θ é 90, o Y será o H. Eu vou ficar com HCP igual a 0,8 metros. Agora é impor a condição que a somatória dos momentos em A tem que dar 0, já que a comporta está em equilíbrio. Com isso eu determino a força F. F vai me dar 8.640 newtons. Fim da aula 4, e a presença será dada a partir da solução do exercício a seguir. Exercício retirado do livro do professor Franco Tonetti, exercício 2.25. A resposta também é dada.